Olá, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, depende da hora que você vai ouvir isso. Alegria, esperança e paz. Tem Romanos 12, que hoje o padre falou, achei muito interessante isso. Quero ver se eu leio aqui para nós antes de começar qualquer coisa. Romanos 12. Aqui, ó. Vou ler para nós, tá? Romanos 12. Um espetáculo. Lembrando que o apóstolo São Paulo era cheio do Espírito Santo, autor da carta aos Romanos, né? Cheio do Espírito Santo. Foi um apóstolo ungido chamado por Jesus, vaso escolhido. Pagou preço caro pelos pecados dele. Tentaram matar ele umas 4, 5 vezes. É enchente, é chicotada, é cadeia. Chegaram a jogar ele no monturo. Monturo é o lixo onde eles descartavam o cadáver lá de qualquer pessoa indigente ou pessoa que eles tinham raiva. Matava alguém apedrejado, eles jogavam lá nesse monturo. Ficava sem enterrar lá, para os corvos comer junto com o lixo. E Paulo chegaram a jogar num lixão desse. Daí ele saiu se arrastando e foi embora. Não morreu. Mas nessas ele teve uma ZQM. Foi levado até o céu. Se diz que subiu até o 7º céu. Até o 3º céu, né? Aí que vem essas coisas. Nós falamos do 7º céu. O pessoal fala essas coisas, tal. Ele diz que foi levado até o 3º céu. Terceira dimensão do céu, né? Eu creio que vai até 12 dimensões nós temos na criação de Deus. Deus está lá na 12ª que ninguém tem acesso ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo quando eles estão nessa dimensão que é a casa deles, né? Nós, seres humanos, para vocês terem uma ideia, moramos na primeira, segunda, terceira dimensão, que o ser humano sempre contou terceira dimensão, mas veio Albert Einstein, o cabeção, falou que não, nós vivemos em 4 dimensões, na 4ª dimensão, que é o espaço-tempo. É coisa para cientista, não precisa entender isso não. Tem alguns que gostam, igual eu gosto de entender isso. Mas vamos lá, Romanos 12. Sede alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes em oração. Então, olha que interessante, você viu? 3 coisinhas básicas aí que, se nós pôr em prática, vai mudar muita coisa na nossa vida. Sede alegres na esperança. Então, tá triste, tá tudo, mas você tem esperança de algo bom, você tem esperança de fazer o seu sonho, você tem esperança de transformar as coisas. É lógico que você vai ter esperança, não vai ficar deitado. Você vai dar passos naquela intenção sua, no teu sonho, na tua esperança, né? Eu tenho esperança da volta de Jesus e ele me arrebatar. Mas pode ser que ele me leve antes, né? A gente tem um ataque cardíaco, ele quem sabe que vai ser melhor para mim, né? E eu tenho esperança em ver Jesus e abraçar ele do outro lado, né? Essa é a minha esperança. Ele está do lado dele lá encostadinho, quietinho. Não precisa receber coroa, galardão, nada disso não, que os evangélicos aí tanto falam, né? Os protestantes. É lógico que Deus tem um merecimento para cada um, vou aceitar de bom grado e vou pegar da mão de Jesus e falar, obrigado, Senhor Jesus. Não mereço, mas agradeço. Me dá tudo que o Senhor quer me dar. Porque a pior coisa quando a gente quer presentear alguém, dar alguma coisa para a pessoa, não quer. A gente gratuitamente por amor, ou por caridade, ou por gosto, quer favorecer a pessoa e a pessoa fica com uma falsa humildade, né? Ela nem sabe que é falsa humildade e orgulho. É um orgulho. E a pessoa não recebe de jeito nenhum. Você quer pagar um lanche, quer pagar um salgado, quer comprar um doce, um perfume, a pessoa não aceita. Não merecia mesmo, mas pega e agradece. Fala, Deus te abençoe, né? Deus te multiplique 1000 vezes mais. Não vou poder falar isso para Jesus, Deus te abençoe, né? Às vezes eu falo algumas coisas assim para ele e dou risada, igual hoje assim. Hoje de manhã eu estava fazendo café, aí eu falando, eu estava conversando com Deus em oração, falando com Jesus. Lógico que eu não tenho telefone vermelho para falar com ele toda hora, não. Fala, Jonas, quem você pensa que é para estar falando com Jesus para ele falar com você? Ele não vai ter que falar comigo nada, ele é Deus, ele fala quando ele quer. Eu estava falando com ele e fica no ar. O dia que ele quer, ele responde, igual um dia eu falei isso para ele. E um dia ele pegou e me respondeu, que eu fiquei até assim, ó, babando, entendeu? Ele, através de outra pessoa, me respondeu tintim por tintim do que eu tinha falado na oração 1 hora antes. A pessoa nunca vi mais gorda, mais magra, mais esbelta, mais bem vestida a pessoa. E a pessoa me falou em detalhes que eu tinha conversado com Jesus. É como se ele falasse, conheceu o papudo? Você pensa que eu não vi sua conversa mole? Então não importa, ele não me responde quando ele quiser, ele é Deus, não tem essa, não vou melindrar não, dar uma de coitadinho, Jesus não me atende, ele não faz. Ele falou que está sempre, estaria conosco em espírito, ele está e ele escuta tudo, e responde na hora que ele achar conveniente, ele é Deus, não é ele que tem que me servir, eu que tenho que servir ele.
O povo é ignorante, quer que Deus seja empregado deles. Temos amor a Jesus, né? E eu conversando com ele de manhã, daí o que eu falei para ele? Jesus, eu falei, não sei se o senhor sabe. Aí comecei a dar risada sozinho. Se o senhor sabe, ele conhece tudo, ele é Deus, gente. Ele sabe tudo. Ele conhece os seus pensamentos antes de vir na sua mente, ele já sabe a origem deles. Entendeu? Então é por aí. Mas vamos lá. É Romanos 12:12. Sede alegres na esperança. Sendo esperança, seja alegre. Então tem essa esperança dentro de você e seja alegre nessa esperança. Minha esperança que nada, o inferno, como falou, nada pode roubar essa paz. Nada, o inferno, Satanás, altura, largura, BBB, profundidade. O apóstolo São Paulo falou tudo isso. Nada pode tirar o amor de Deus tem por você, que Jesus tem por você. E a existência dele, ele é real. E o futuro que ele tem reservado para você. Nada pode tirar isso de você, nada. Como Jesus falou, ninguém tira da minha mão. Só você mesmo pode sair da mão de Jesus, que você tem livre-arbítrio para entrar ou sair, mas ninguém pode roubar você da mão dele, ninguém. Satanás, inferno, tribulação, mundo, pagão, bomba atômica, sei lá o que mais, nada pode tirar você da mão de Jesus se você quiser. Você fala, não, Jesus, eu estou em tuas mãos, meu Deus, estou gravado em tuas mãos. Você vê que bonito, lá no Antigo Testamento falava assim, ainda que a tua mãe te esquecesse, uma mãe pode esquecer seu filho? Que gerou no seu ventre, na sua barriga. Ainda que essa mãe esquecesse, eu jamais me esqueceria de ti, porque tenho você gravado em minhas mãos. Você vê que lindo? E as mãos de Jesus fez o que lá na cruz? Pregada. Você está ali. Você está ali na mão de Jesus. Por isso que ele falou. Então você está na mão dele. Se você quiser, ele não força ninguém a estar na mão dele. Se você não quiser, vai ficar na mão nas garras, né, do maligno. Mas tá bom, então tá aqui. Então nós temos que ter essa esperança. Jesus é real, vivo. Então nenhum problema, nenhum tormento vai me tirar isso de mim. Pacientes o quê? Na tribulação. Pacientes. Paciência, paciência. Quem viu o meme do menininho entende, né? Então ter paciência na tribulação. E perseverantes o quê? Na oração. Perseverantes o quê? Na oração. Então vamos praticar, gente. Não vamos ficar falando conversa fiada não. Parou um pouquinho, faz uma oração, agradece a Deus, louva a Deus, bendiz a Deus, faz o seu pedido. Falou, Jesus, me ajuda nisso, e essa situação, ajuda essa pessoa. Quando é para os outros é mais difícil, sabia? Porque envolve o livre-arbítrio da outra pessoa. Mas quando é para a gente, se você está de coração apegado a Jesus, é bem mais fácil você receber as coisas. Então tá bom, então vamos lá para a leitura de hoje. Obrigado, Senhor Jesus, nós te louvamos, te bendizemos por esse dia. Muito obrigado, meu Senhor e meu Deus. Nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos, Senhor Jesus. Mais um dia espetacular. Sexta-feira amara, nublado, gostoso para trabalhar na roça, sem o sol queimando a gente. Para roçar ali, para cuidar dos peixes, para trabalhar, fazer algo bem feito, com gosto, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Para cozinhar, fazer uma comida gostosa que a gente gosta, fazer uma receita nova, ali 5, 10, 15 minutos. Isso são felicidade, momentos, gotas de felicidade no seu dia a dia, com Jesus, no amor de Deus, na paz, na tranquilidade. Busque isso para você, se apegue a Jesus. Minha cara é feia aí, cansada, mas é do serviço. Mas nada disso tira a minha alegria interior, o Espírito Santo, o rio que flui dentro da gente, que Jesus falou, eu não sou especial, não sou melhor que nenhum de vocês, que você que está me ouvindo aí, não sou melhor não. Qual a diferença, Jonas? A minha diferença é que eu acredito em todo o coração. Não preciso ver milagre, não preciso ver nada. Jesus falou na palavra dele, eu encontrei um tesouro, a pérola preciosa, eu agarrei ela e falei, my precious. O pessoal, alguns podem me chamar de carola, de fanático, não sei o quê. Não, entra no ouvido e sai no outro. Eu achei essa grande pérola, entendeu? Eu achei esse tesouro nesse terreno, comprei o terreno, estou dentro do terreno com o tesouro gigantesco ali, ó, que eu tomo banho, que nem o tio Patinhas, no meio de joias, rubis, esmeraldas, coisas que a gente compara com esmeraldas, mas são coisas espirituais, coisas, né, imateriais, coisas maravilhosas. Lógico que bens materiais vêm também, mas é secundário, né? Como disse a mãe de Jesus, nossa mãe espiritual, né? Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Mesmo sabendo toda a tristeza que ela ia passar, mesmo ela estando grávida, sem ter relação com o marido. Já pensou uma mulher sem ter relação falar, não é de ninguém, não é o que você está pensando. E mesmo assim ela falou, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Então vamos lá, gente, deixa eu correr aqui. O Evangelho hoje está lá em 21. Então te agradecemos, Jesus, que o teu Espírito venha nos iluminar, dar discernimento.
Evangelho de Jesus, segundo São João, capítulo 21, do 1 ao 14, vamos ler. Depois eu vou ver se faço um dos Atos dos Apóstolos da liturgia de hoje, que está muito bonito, viu? A liturgia de hoje dia 10 de abril de 2026, 10 de abril de 2026, 7h42, 19 graus, aqui direto dos Alpes dos Conchas, 752 metros acima do nível do mar nas montanhas, um espetáculo. Então vamos lá. 21, vou pôr o binóculo para ler. 21, João. Depois disso, tornou-se Jesus a manifestar-se a seus discípulos junto ao lago de Tiberíades. Lembrando, manifestar-se por quê? Porque Jesus tinha morrido, ressuscitou com seu corpo revestido de glória, mas não tinha subido aos céus ainda, estava na terra, em outra dimensão, que é a dimensão do Jardim do Éden, que a nossa cabecinha não entende, mas Jesus estava nessa dimensão espiritual, mas não tinha subido ao Pai ainda, como ele mesmo falou para Maria Madalena e para outras pessoas, né? Então ele estava na terra ainda com seu corpo físico, mas ele ia subir para o Pai, ele teve um propósito que nós desconhecemos nesses 40 dias que ele ficou aqui na terra, né? Estavam juntos Pedro, né? Simão Pedro, né? Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, provavelmente Tiago e João, né? E outros 2 de seus discípulos, talvez André, né? E mais um outro que eu não sei quem é. Disse-lhe Simão Pedro, né? Pedro, nosso primeiro Papa da Igreja Católica, que foi fundada lá atrás, não foi Constantino, segundo diz o Evangelho. Procura lá o Evangelho, não vai pela cabeça dos outros que é piolho. A Igreja Católica Apostólica foi criada já no começo, lá atrás, já em Jerusalém, já teve o concílio em Jerusalém, que veio chamar o Paulo também para participar junto, a igreja já estava formada já. Ela foi se alastrando, não tem nada a ver. O Constantino, a única coisa que ele fez é que a mãe dele se converteu, orou muito por ele, pelo imperador, e ele se converteu também, e aí oficializou como religião oficial de todo o Império Romano. É isso que ele fez. Mas a Igreja Católica já existia, então não vão na onda deles não. E Pedro foi o primeiro Papa, o primeiro líder, o próprio Senhor Jesus falou, e todos eles respeitavam ele como o primeiro líder da igreja. E tem que ter um líder para ela ficar unida em volta dele. Senão fica uma bagunça, né? Cada um vem pela sua cabeça, fica aquela Babel dentro da igreja. Por isso que Jesus instituiu um líder para a igreja toda. Disse Simão Pedro, vou pescar. As outras igrejas, a igreja tronco verdadeira é a igreja católica, a árvore. As outras igrejas, devido ao diabo bater nela e combater ela, foi saindo galhos, né? Alguns galhos, inclusive, influenciados pelo Satanás para fazer divisão, que é a arte da guerra, dividir para conquistar, né? A igreja foi dividida em 1025, né? No concílio de Constantinopla lá, que ficou a igreja ortodoxa, né? Que tem hoje, dividiu. E depois, lá por 1300, 1500, com Lutero, com Satanás ajudando Lutero, Calvino e outros, fez outra divisão. Aí depois dela ia picar em milhares a Igreja de Cristo, né? Mas o tronco é a Igreja Católica. Os galhos podem ser cortados e jogados no fogo. O tronco, a árvore, não pode ser queimada, porque se arrancar o tronco e queimar, já era, acabou com a Igreja de Cristo. Então a Igreja Católica nunca vai poder ser destruída. Tá com a bicharada lá dentro? Tá, mas Deus vai purificar, ela vai queimar as serpentes, os escorpiões e os bichos que estão lá dentro dela, picando os filhos. Logo ele vai reformar. Mas a Igreja Católica é o tronco, não adianta você se iludir não. As outras igrejas evangélicas são galhos, alguns que produzem fruto, outros não. São galho podre, que vai ser cortado e queimado, e é triste isso. Então é melhor vocês ficarem no tronco, né? Porque na Igreja Católica, aliás, vai ser logo, um só pastor, um só rebanho, sob o cajado de Pedro, né? Jesus que é assim. Não foi para mim que ele falou, foi para outra pessoa. Então daí Pedro falou, vou pescar. Eles falaram, nós também vamos com você. Jesus já tinha ressuscitado, entendeu? Eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo, então ainda não tinha tomado a missão de igreja, que eles tinham que evangelizar o mundo todo. Por isso que aqui nessa passagem o Senhor Jesus depois vai falar para Pedro, né? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor, o Senhor sabe que te amo. Apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. E vocês vão ver que aqui Jesus também confirma ele como Papa. Papa é superior, né? Eles falavam papai, mas é como se fosse o líder, o chefe, o principal da igreja, o príncipe da igreja, né? O que está no lugar de Jesus, no comando, recebe a orientação do Espírito Santo. E para ver como ele era o líder aqui e que era para ele apacentar, porque ali, se você ver, tem uns segredinhos nessa passagem. Nós vamos ver, depois eu vou explicar melhor, né? Que Jesus não fala para ele só apacentar os cordeiros. Jesus fala dos cordeiros, que são menorzinhos, fiéis. Depois Jesus fala
das ovelhas, dos carneiros, e ele vai subir. Então, quer dizer, além dos cordeiros, ele vai apacentar também os que estão abaixo dele, né? Os discípulos, no caso hoje da igreja, os cardeais também, os bispos, né? E depois os padres, e assim vai. Os ministros, os leigos. Então é para apacentar todos, para ver como ele já era o líder ali, Jesus confirma a liderança dele sobre todos os outros, né? Mas é outro assunto aqui, vamos ver. Então Jesus, né? Eles foram pescar, Pedro falou, vou pescar, foi todos eles pescar junto. Também nós vamos contigo. Partiram e entraram na barca. Naquela noite, porém, nada pegaram de peixe. Chegada a manhã, Jesus estava na praia. Onde Jesus estava? Jesus já tinha morrido, gente, lembrando. Tinha morrido. Morreu. Não vai na onda desses endemoniados aí, quer dizer, né, ele adormeceu, depois ressuscitaram ele. Conversa para boi dormir. O sofrimento que Jesus passou ali era para ter morrido 100 homens, 100 pessoas ia morrer. Ele só não morreu porque Deus, o anjo vinha e fortalecia ele com alimento espiritual, para o corpo dele aguentar, para passar pela cruz. Então, se não tinha morrido 100. Então estava bem mortinho da Silva. Não vai na onda desse pessoal aí que o Satanás e os servos deles querem desmerecer as coisas de Deus, principalmente as espirituais, né? Então fiquem atentos. Então diz assim, mas Jesus ali já tinha ressuscitado, glorioso. Houve uma reação nuclear, atômica, nas células dele. Transpassou o pano do sudário de dentro para fora, como uma explosão. O corpo dele, glorioso. É o poder de Deus, que as pessoas querem mostrar piedade à igreja e querem tirar o poder. É isso que o diabo quer. Então diz assim, daí eles foram pescar com ele. Aí chegada a manhã, Jesus estava na praia, tá vendo? Jesus estava na praia, que beleza. Todavia os discípulos não o reconheceram. Eles estavam a uns 100 metros de distância de Jesus, mais cedinho, né? Aí perguntou-lhes, Jesus estava na praia, partiram, porém nada apanharam. Aí Jesus estava na praia, eles não reconheceram, e Jesus perguntou para eles, amigos, vocês não têm acaso alguma coisa para comer? Pescou, né? Não, responderam eles. Aí disse Jesus, lança a rede do outro lado, do lado direito da barca e achareis. Então eles foram lá e lançaram a rede de novo. É lógico que isso demora um pouquinho, né? Puxar a rede e lançar do outro lado. Lançaram, espera um pouco, aí puxou de novo. E já não podiam arrastá-la de tão peso que tinha na rede, da quantidade de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, João, né? Lógico que ele amava a todos, mas João Sapeca fala, Jesus amava. Falei para ele, João, não amava só você não, viu? Amava a todos até Judas, até o último momento. Até ele trair e decidir por reino das trevas, né? Infelizmente. Mas Jesus ama a todos. Talvez João, na realidade João que amava mais a Jesus, era mais dado ao amor, né? E existem níveis de amor, né? E João amava mais, então recebia na mão dupla do vai e volta, né? Recebia mais amor também, né? Depende de nós, né? Então tá aqui, né? Aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu-se com uma túnica, porque estava peladão, e lançou-se às águas. Os outros discípulos vieram na barca, arrastando a rede dos peixes, pois não estavam longe da terra, senão cerca de 200 côvados, que aí ser dividido, o côvado deles era metade de um braço ali que eles puseram do rei, que dava 50 centímetros. Então 200 côvados é 100 metros. Ao saltarem em terra, viram umas brasas preparadas. Olha que legal. Ao saltarem na terra, viram umas brasas preparadas e um peixe em cima delas e pão. Jesus é o Senhor de tudo. Você viu? Ele já tinha arrumado pão e peixe já, Jesus. Já estava lá na brasa assando. Quem fez isso para Jesus? De onde apareceu o peixe? De onde apareceu o pão? Os anjos do Senhor o serviam. Jesus é o Senhor do céu, da terra e do universo. Já tinha os peixes com brasa lá e tudo, né? Aí o que Jesus falou, disse Jesus, trazei aqui alguns dos peixes que vocês pegaram agora. Aí subiu Simão, Pedro, e puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes grandes. Apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus, vinde e comei. E nenhum dos discípulos ousou perguntar, quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor Jesus, está vendo? Ressuscitado, glorioso. Jesus aproximou-se, tomou o pão e lhes deu. E do mesmo modo o peixe, está vendo? Abençoava e fazia como ele fez nascer.
Era esta já a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ter ressuscitado. Amém? Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Então vamos meditar nessa palavra e pensar e pôr em prática e todo dia ler um pouquinho a palavra de Deus, que vai nos dar esperança, alegria e paz, né? Ali atrás, quem está mexendo ali é meu pai que está fazendo o café dele. Está com quase 200 anos. Não, ele vai fazer 89. Agora em setembro. 89 faz esse ano. Então, gente, é isso. Deus nos abençoe, nos dê força, ânimo e coragem nesse dia. Pai Santo, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, abençoa o nosso dia, que seja produtivo e de paz, Senhor, especialmente espiritualmente, crescimento espiritual para a honra e glória do teu nome, Senhor Jesus, e nós temos essa esperança. Tem um pessoal que fala que o Senhor está voltando, Jesus. Até um diabo fala assim, voltando, ele já está aí em cima, já está aí, irritado, né? Porque a hora dele está chegando também. Já foram condenados, julgados, mas está chegando a hora deles ser julgados agora por todo o mal que eles têm feito com o ser humano e aqui na terra. E a hora deles acabar essa alegria, entre aspas, como ele falou, se eu pudesse ter alegria, mas não tem, de torturar as pessoas, né? Está chegando a hora dele pagar o preço. Então eles estão desesperados, os demônios, com medo de Jesus. Jesus, o rei, está aí, às portas. Está chegando, não é voltando. Então é isso, gente. Senhor, te louvo, te adoro, te bendigo. E junto com essa palavra, Senhor, fica da tua vontade, como o Senhor quiser fazer, Senhor Jesus. O Senhor não é nosso empregado, nem nada. O Senhor é Deus Todo-Poderoso. A tua palavra funciona. Então, Senhor Jesus, que os milagres que acompanham essa palavra vá para essa pessoa, para essa família. Que esse milagre, Senhor, vá junto com essa tua palavra que foi ensinada e foi passada agora. Que a pessoa se arrependa, se converta. O principal, Jesus, não é cura física, não é nada disso. Porque eu vi como é horrível o inferno, a solidão, o afastamento de ti, a falta de paz. O pior, Jesus, é a falta de conversão, é o orgulho, soberbo, o mal, Senhor, que a gente possa se arrepender, ter um profundo arrependimento de coração, Jesus, pedir perdão, se render. Renda-se você agora, renda-se. Prostre de olho diante de Jesus, peça perdão, entregue tudo para Ele, que Ele enxerga tudo, Ele é Senhor de tudo. Se entregue. E aí você vai ver, as outras coisas, como diz o próprio Senhor Jesus fala, o resto será acrescentado. Seja cura de câncer, cura da mente, cura do espírito, cura do estômago, do úlcera, cura do útero, né? Cura de câncer no útero, cura de problemas no intestino, no aparelho digestivo total. Cura, Senhor Jesus. Cura essa pessoa, Senhor, pessoa que precisa de oncologista, seja curada agora em nome de Jesus, está sendo curada uma pessoa. Um problema que tem visitado o oncologista frequentemente e perguntou, Jesus está te curando. Toca com teu poder, meu Deus. Desde já te agradeço. Confirma a tua palavra, de acordo com a tua vontade, como falei uma vez, Jesus. Eu até vou falar o teu evangelho, a tua palavra, mas esse negócio de cura e libertação é com o Senhor. E os demônios sejam obrigados a se retirar em teu nome, Jesus, dessa pessoa, da vida dela. E deixa ela decidir por conta própria, prestar atenção à tua palavra, Senhor. Para a honra e glória do teu nome, que o teu poder vá, Senhor, repreendendo todo espírito maligno, toda treva, todo mal, toda doença, toda desgraça, todo pessimismo, tudo que é ruim seja arrancado agora, desalojado em nome de Jesus. Senhor, onde sai o mal, onde saem os demônios ao redor, coloca os teus anjos. E no coração, Pai Santo, o teu Espírito Santo, meu Deus, o Espírito que dá vida. A paz, Senhor, enche com a tua paz sobrenatural. Muito obrigado, Senhor. Amém. Até a próxima, gente. Sejam bem-vindos novos que estão chegando no canal, tá? Compartilha se você gostar. E que o Senhor Jesus faça o que Ele quiser com esse canal. Eu já falei para Ele. Minha cara, meus olhos, meu ouvido, meu espírito, minha alma. Esse canal é tudo dele. Ele faz como Ele quiser para Ele se manifestar nessa nossa dimensão física. Porque Deus quer que nós façamos as coisas pela fé. A nossa fé ativa, positiva. Tem os que trabalham para o diabo, que eles trabalham com a fé negativa, ativa também. E funciona, viu? Então que nós possamos trabalhar com essa fé positiva e ativa. Jesus através de nós, o Espírito Santo de Deus. Fique com Deus, gente. Até a próxima. Tchau.